Para você que está ligado na CDL-FM, nós estamos começando mais um Conectamente. Conectamente é aquele programa que fala sobre empreendedorismo da visão mais ampla possível. Para você que empreende, para você que quer empreender melhor, para você que acha que o ato de empreender tem segredos, e tem mesmo. Para você que não faz nada disso, mas gosta de falar de empreendedorismo, esse é o Conectamente. Por isso você é sempre o nosso convidado especial para essa prosa. O que a gente põe aqui no ar daqui a pouquinho está no Multiprosa da CDL-BH, uma plataforma de conteúdos para você poder ouvir, replicar, divulgar, mostrar para quem quiser esse programa nosso de hoje. Comigo ao meu lado está Fernando Cardoso, titular desse programa, vice-presidente da CDL-BH, que vai fazer uma introdução sobre o tema de hoje, que é encantador. Grande Paulo Leite. Quem nunca se perguntou por que a Disney consegue transformar uma simples visita a um parque em uma lembrança que permanece por toda a vida? Por trás da magia existe um método, um modelo de gestão baseado em cultura organizacional, liderança, atenção aos detalhes e, principalmente, em um profundo conhecimento do cliente. E a gente tem um especialista que vai falar com a gente aqui, né, Paulo? David Letterman, olha, há mais de 2 décadas ele atua em parceria com o Disney Institute. Ele traz para o mercado brasileiro conceitos que fazem da Disney uma referência mundial para encantar e fidelizar clientes. David, que prazer te receber para essa prosa aqui no Conectamente. Seja bem-vindo ao nosso papo. Obrigado, o prazer é nosso e uma honra também. Fernando Cardoso estudou sobre Disney quase que a vida inteira. Como é empresário do ramo óptico, ele também quer encantar as pessoas através dos óculos e das lentes de contato. E ele vai fazer a primeira pergunta desse programa de hoje. Diga lá, Fernando. Bora lá, sou fã número 1, Paulo. Ô, David, a Disney criou uma cultura onde o colaborador entende que ele faz parte do espetáculo. Como que você consegue tropicalizar esse direcionamento para uma empresa brasileira? Fernando, assim, é muito o que a gente faz quando a gente vai ensinar essa metodologia para as empresas, né? São vários fatores, eu vou tentar priorizar alguns, né? O recrutamento da pessoa, recrutamento e seleção. O que a gente tem visto? Que os empresários brasileiros dão pouca atenção numa das funções mais primordiais que existem, que é o recrutamento da pessoa. Então, na Disney, a gente diz que a gente recruta por atitude e não por aptidão. Em inglês rima, em português não, né? Attitude e aptitude, atitude e aptidão. Ou seja, às vezes eu prefiro pegar alguém mais cru, com um conhecimento mais básico, mas que tenha empatia com o cliente. E o que a gente vê é que as pessoas recrutam pelo currículo, e às vezes é um cargo que é técnico, mas tem relacionamento com o cliente, e aí a pessoa não gosta de atender. Quem não gosta de atender gente, a gente tenta filtrar. A Disney é até um pouco arrogante nesse sentido, que ela prefere recrutar por atitude e acabar te treinando em conhecimento. Essa metodologia, a Guestology, ela ensina que é preciso conhecer profundamente o cliente. Mas muitas empresas vão coletando dados e depois não conseguem transformá-los a seu favor para tomar decisão. Onde é que normalmente acontece essa desconexão entre o que eu coletei de dados para montar minha base de informação sobre o cliente e aquilo que eu não consegui converter em bom atendimento? Paulo, fica muito... serve para empresa de todos os tamanhos, né? Mas, às vezes, você tem total razão. Esse conhecimento fica acumulado e não executado. Então, para o pessoal do varejo, do comércio, o que a gente recomenda, né? A gente recomenda uma rotina e uma disciplina que a gente tem na Disney, que não é muito conhecida, que se chama o Dia da Experiência do Cliente. Né? Não precisa ser um dia, né? Que é só um modo de falar, pode ser 1 hora, tal, mas de tempos em tempos, periodicamente,
eu tiro o colaborador, funcionário, associado, como quer que você chame, do dia a dia para discutir a experiência do cliente, que pode ser interno ou externo, mas aí é uma longa história. Ora, isso também, do que eu participo, do que eu consigo influir nas decisões, também é uma técnica de engajamento e de envolvimento. Porque a gente discute em equipe como melhorar a experiência do cliente, e a gente faz combinados para voltar ao trabalho. Então, por que ela é uma técnica de engajamento? Porque você acaba... É muito difícil você boicotar o que você acabou sugerindo, né? A gente também... isso conecta com um ponto muito importante. Numa grande indústria farmacêutica, a gente desenvolveu um curso de felicidade no trabalho. E um dos principais fatores de felicidade no trabalho é a capacidade que eu tenho de poder influir e discutir nos destinos do meu trabalho, né? Então, a técnica fundamental seria envolver o cliente, o colaborador, nas decisões de experiência do cliente. Ô David, seguindo essa linha, cada vez mais eu entendo que a Disney tem um trabalho de vínculo e de desenvolvimento desse colaborador. Mas a gente vive a era digital. Então, assim, como que a gente consegue trabalhar essa parte da tecnologia a serviço da experiência humana sem tornar esse atendimento frio e impessoal? A tecnologia para a Disney, para nós, é um acessório, e ela é muito tecnológica. Toda vez que a gente volta lá, a gente vê alguma inovação, etc. Então, mas, por exemplo, às vezes você entende um pouco o que você está dizendo. Você está num canal digital. Num canal digital, você talvez não tenha todos os sentidos, né? Para poder o cliente entrar pelo WhatsApp e quer conversar com você. Hoje em dia, o cliente sente se você está com respostas recortadas e coladas, se está robotizado, ou se você está conversando com ele verdadeiramente. O cliente sente o problema é que quem está atendendo, para quem está atendendo é uma rotina, mas para quem está entrando em contato, você quer um atendimento único, né? Então, é possível sim transportar, Fernando, essa tecnologia para os canais digitais e mais à distância. Quando você falou no começo da nossa conversa de aptidão e de atitude, eu talvez tenha comparado de maneira superficial assim, a cultura vem antes de treinar, ou seja, aquilo que eu tenho como informação vem antes do que eu tenha como treinamento para poder executar o trabalho. Como é que a gente consegue convencer o, o empresário que investir em cultura organizacional, em transformação da atitude, gera mais dinheiro do que investir em marketing ou em aptidão? Então, um dado importante para o nosso empresário, né? Na Disney, 75% dos clientes voltam. Ora, se conquistar um cliente é 5 vezes mais caro do que manter, ela é muito lucrativa, ela nunca deixou de distribuir dividendos, quer dizer, né, lucro para os acionistas, desde que lançou as ações no IPO, né, no lançamento de ações na Bolsa. A exceção, infelizmente, foi 2020, que foi o ano da pandemia, mas também com o parque fechado não dá. Então, quando a gente dá palestra para os empresários, a gente fala, gente, investir em atendimento e excelência não é despesa, é investimento. É mais fácil você reter o cliente, ele voltar, ele é mais lucrativo, né? O cliente, por exemplo, quando volta no parque, ele tende a gastar mais, ele melhora a experiência, né? Então, e você não gastou com marketing, com comissão de vendas, etc. Ele voltou porque a experiência foi boa. Então, excelência está associado ao lucro diretamente. Ô David, seguindo essa linha do marketing, muitas empresas elas têm um investimento altíssimo em marketing,
mas às vezes em um pequeno processo ou uma pequena falha no processo, ela perde esse cliente. E uma das coisas que a gente sempre fala do mundo Disney é o cuidado aos detalhes, né? E aí eu queria saber, esse gargalo das empresas que pecam, ele está ligado mais à liderança, à cultura ou aos processos? Eu vou trabalhar um pouco esse conceito, Fernando, que é fundamental. Longe da Disney ser perfeita, tá? Então, veja, olha que interessante, são 20 milhões de convidados por ano só no Reino Mágico, aqui em Orlando, né, no Reino do Castelo, só um parque da Disney recebe 20 milhões de visitantes por ano. Então, ela erra como qualquer outra empresa. Veja, se você pegar os melhores índices de qualidade, Seis Sigma, etc., né, tão famoso e tal, ela tem 2.000 problemas por ano. Ah, mas 2.000 sobre 20 milhões é muito pouquinho. Mas são 2.000. Então, o segredo está em não ter o problema. Claro que alguns processos, isso a gente pode continuar a conversa falando da importância de processo, não é que é assim, qualquer coisa eu dou um brinde e o cliente volta, né? Eu tento ser perfeito, mas às vezes a experiência falha por culpa sua ou de terceiros. Por exemplo, você é uma empresa de logística, posso prometer para você que 30, 40, 50 vezes por ano, uma estrada vai estar bloqueada, uma barreira vai cair, vai ter uma greve de caminhoneiro. Então, por mais que você se esforce, tem efeitos externos a você que você não vai conseguir cumprir aquela promessa com o cliente. Na Disney também, às vezes um brinquedo pode falhar, pode acontecer alguma coisa. Mas o grande segredo, Fernando, está na estratégia de recuperação de serviço. Então, não é que ela é perfeita, mas ela deserra, né? Se tivesse essa palavra no calendário, a gente gosta de usar isso na língua da qualidade, né? É que há uma autonomia e há jeitos de que, se eu pisar na bola, tem como recuperar rápido o serviço. E o cliente perdoa. Não sei se eu respondi diretamente a tua pergunta, tá? Vamos falar um pouquinho sobre métodos e processos, já que você abordou essa questão. Um empresário que está nos ouvindo agora, um empreendedor, diz assim: ah, mas a Disney é a Disney. Olha o tamanho daquilo. Olha o tempo que ela está lá. Eu consigo, por método, processo, por planejamento, método e processo, replicar parte do modelo Disney ou o modelo Disney dentro do meu negócio? Realmente, uma das coisas que mais a gente fala é que o método, que é universal, que está no livro, chamado Jeito Disney de Encantar os Clientes, que a gente ajudou a trazer para o Brasil, faço prefácio, na quarta capa a nossa empresa é mencionada, é que às vezes tem um mito, a pessoa fala, ah, não, Disney não é para mim. Serve para todos os setores da economia e serve sim para todos os tamanhos, porque é método. Então, por exemplo, a gente fala em elenco, pessoas, cenário, ambiente físico e virtual, quer dizer, o da loja ou o app que o cliente está usando, e processos. E o que a gente quer mostrar é que o encantamento, tudo bem, se você me fizer optar, me dá gente que eu me viro. 70% do encantamento é gente. Mas ele não estará completo sem cenário, ambiente físico e virtual rodando direitinho e sem processos. Tá? Então, é a composição de elenco, cenário e processos que faz a experiência do cliente e que se aplica para empresas de todos os tamanhos. Ô David, você é um expert, né? Tem muitos ouvintes aqui do Conectamente que querem ouvir, assim, a gente tá com muito conteúdo, mas uma tomada de decisão. Vou te dar um desafio aqui. Você assumiu uma empresa brasileira tradicional que perdeu muitos clientes nos últimos anos. Quais as 3 primeiras mudanças que você faria nessa empresa? A primeira coisa que eu faria a gente tem um lema
chamado paixão e obsessão por entender a experiência do cliente e melhorar. Então, a primeira atitude que eu faria é estudar por que eu estou perdendo o cliente. Então, algo do tipo assim, senhor Fernando, eu sei que o senhor não está mais trabalhando com a gente, eu não vou ficar lhe incomodando, pedindo para o senhor voltar. Eu queria apenas aprender e entender por que o senhor não está voltando e o que a gente pode melhorar. Isso pode ser numa entrevista direta, pode ser pelo estudo de números, de relatórios, né? Então, eu trabalharia certamente nas 3 maiores causas de evasão do cliente, tentando achar isso através do diálogo, de pesquisa e de alguma maneira. Por que o cliente tem ido embora? E aí as 3 prioridades seriam os 3 maiores motivos de saída. Na comunicação, uma emissora de rádio de São Paulo, há algum tempo, adotou o slogan em 20 minutos, tudo pode mudar. Hoje eles já estão falando em 20 segundos, tudo pode mudar. O mundo muda de maneira muito rápida. Os clientes também, mais impacientes, o consumidor quer resultados mais rápidos. A metodologia Disney precisou adaptar-se a esse novo tempo, a esse novo cliente, esse novo entendimento? Com certeza. Os clientes estão cada vez mais exigentes, cada vez mais conscientes. Hoje, com inteligência artificial, etc., todas as ferramentas, ele vem bem mais informado, né? Então, com certeza, isso exige um esforço de adaptação, entender que ele vai estar bem mais exigente, bem mais informado, e a régua alta. A régua já era alta para a Disney, né? Com essas ferramentas, então, sobe mais ainda a régua. Com certeza tem impacto sim. Vou te falar uma coisa, eu fico triste quando esse programa termina, porque eu tinha tanta coisa para perguntar para o David, e agora tenho que ficar aqui pensando. Eu vou ter que te fazer um convite para você voltar outra vez com a gente, porque uma série de questões que foram levantadas aqui por nós aqui antes de começar o programa a gente não conseguiu abordar. E infelizmente nós temos um tempo que nos diz assim, está na hora de acabar. Infelizmente mesmo, mas antes de te agradecer, eu queria que você prestasse atenção no que esse moço que está aqui do meu lado vai fazer agora, para saber se ele aprendeu bem a lição. Fernando, faz para a gente um resumo da prosa de hoje. David, o Paulo sempre me pede um resumo, mas da Disney eu vou dar um testemunho. Eu falo assim, a Disney é tão encantadora e a fórmula que ela traz, né? Que eu fui na Disney quando eu era pequeno, depois fui com meus primeiros filhos, né? Porque eu tenho 4. E agora a gente está planejando como que vai a família inteira. Então como tem 4, David, tem que ser um negócio bem programado. Sério? Mas o que eu acho que é interessante é que eu, como meu filhinho mais novo, que é o Caio, o maior objetivo dele ligado a uma viagem espetacular é ir para a Disney. Então, assim, isso passa de geração para geração, independente da idade. Tamanho é o impacto deles na experiência dos seus clientes. Você sabe que eu tenho um rapinha do Tacho de 11 anos e o rapinha conversando comigo, o Dedé, ele estava conversando e falou assim, se eu conseguir o objetivo que você me traçar agora, você me leva para Disney? Eu falei, tá feito. E aí já traçamos o objetivo para no ano que vem a gente ir à Disney. E até falei, espera porque eu quero que você aproveite tudo. Eu quero que você tenha lá aquela experiência completa. Não tenha nada que você não passe lá no tamanho, que você vai em tudo para fazer. Paulo, e só completando uma coisa que me chama a atenção, depois que eu fui de adulto até com a Dani, como é interessante a gente, adulto, entrar na fila para tirar uma foto com o Mickey. Isso aí, para pegar um autógrafo dele. Depois você passa e fala assim, nossa, que vergonha, o velhão aqui e querendo autógrafo e foto com o Mickey. Tamanho é o impacto, né, disso. É disso que o David se referiu quando falou em experiência, né? A experiência e dar ao cliente uma experiência inesquecível. Nós temos as nossas experiências inesquecíveis com a Disney, eu com o meu mais velho. Eu não fui sozinho como criança, porque tinha outra época, né? Eu sou de uma outra geração, mas resolvi ir conhecer a Disney quando o mais velho, que hoje está com 29, era criança. E agora vou voltar outra vez nessa experiência com o André.
Ô, David, nós relatamos aí uma série de coisas nossas a respeito da Disney, te ouvimos com muita atenção e queria te agradecer muito por ter transferido essa experiência para os que nos acompanham aqui no Conectamente, viu? Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. Eu só queria deixar também um convite, né? Que todo mundo fica sonhando em ir para a Disney, né? Mas agora, no dia 23 de setembro, em São Paulo, a gente vai ter um Imagineer, né? Que fica para uma outra conversa, mas ele foi um ex-presidente da empresa que constrói as atrações. Isso é importante, né? Então, do projeto até a execução, o que é que a gente faz para transformar o sonho em realidade, né? 23 de setembro em São Paulo, no fim do dia ele vai vir dar uma palestra. Então, toma a liberdade de dizer que se as pessoas acessarem a gente, pode dar consultoria Lederman Consulting no Google e escrever CDL 10, a gente vai dar um desconto show de bola. especial para os nossos ouvintes. Repete tá? aí, Muito David. obrigado, tá? Não, repete, é Consultoria Lederman, tá? Então é só você entrar lá, tá? Né? Lederman Consulting, né? Ah, tá, E se ele Lederman der Consulting. consultoria Lederman, ele já Aham. vai achar, Davi Lederman vai achar, e aí ele menciona CDL 10 e a gente vai dar o carinho para o ouvinte. Então, quem não pode ir para a Disney, pode vir ver um pedacinho dela aqui. Eu agradeço muito a força também de vocês. Sempre às ordens. Muito obrigado, um grande Obrigado. abraço. Para você que nos Obrigadão. acompanhou até agora, fica um convite. Você vai lá na Multiprosa da CDL BH e assista, replique, mostre para alguém esse